Amém, amém. Hoje é um dia de celebração. Amen. Today's a day of celebration. Nós temos Santa Ceia. We have communion. Nós temos batismo. We have baptism. Deus é muito, muito bom. God is so, so good. Mas feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Close your eyes. Let's pray to the Lord. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Lord, we are here before your E presence. antes, Senhor Deus, de mesmo ouvirmos a Tua palavra, And before we even hear your word, aqui na Tua presença, here in your presence, queremos dizer, Senhor, que abrimos o nosso we coração, want to say that we open our abrimos a hearts nossa mente we open our para minds receber aquilo que o Senhor tem para to nós, Senhor, receive what nessa you manhã. have for us in this morning. Fala, Senhor, aos nossos corações. Speak to our Que o hearts. Espírito Santo nos incomode. May the Holy Que o Spirit, Espírito Lord, speak Santo to nos us. direcione. May He convict and Que Ele guide us. ilumine aquilo que precisa ser transformado. May He shine, Lord, a light on what needs to be seen. E que a gente também sinta a Tua And presença. may we also feel Porque a your Tua palavra é presence. viva, Senhor. Because your word is E é alive fonte de água. and is the water well. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui. Thank you for the privilege we have of Em being nome here. de Jesus nós In oramos. Jesus' name we pray. Amém. Amen. Amém. Vocês sabem que temos falado sobre disciplinas Do you espirituais. know that we have been talking about spiritual disciplines? Quem aqui pode me dizer pelo menos aí umas 2 disciplinas que a gente já Who here falou can sobre? tell me at least 2 spiritual disciplines that we have talked about already? Oração. Prayer, leitura reading the bíblica. Bible. Muito bom. Oração, leitura bíblica, falamos sobre mordomia We cristã. also talked about Christian Falamos stewardship. sobre a importância de ser disciplinado. We talked about the importance of being disciplined. Falamos sobre o Espírito Santo, como é que ele atua nas We talked about how the disciplinas. Holy Spirit moves through the spiritual disciplines. E hoje nós vamos estar falando sobre mais uma disciplina And today we're going to be espiritual. talking about another spiritual Nós discipline. vamos estar falando sobre We're going to be adoração. talking about worship. Porque a adoração é sim uma disciplina Because espiritual. worship is a spiritual E a discipline. gente tem falado sobre a importância de sermos disciplinados em todas essas disciplinas. We have been talking about being disciplined in all areas of our E lives. quando a gente fala de adoração, And when we're talking about que worship, engloba muitas coisas. it encompasses Nós many vamos falar things. sobre louvor também ao longo da mensagem. We're going to be talking about praise during the E message. que louvor é sim uma forma de And adoração. praising is a way of Mas quando a worshiping. gente fala sobre adoração But when we're talking about e worship disciplina espiritual, in a spiritual discipline, significa que o nosso louvor it e means a that nossa our adoração, worship, that our praise, que ela também precisa ser intencional. also needs to be E intentional. por isso é uma disciplina. And that's why it is a E a spiritual Bíblia fala discipline. muito sobre adoração. And the Bible talks so much A about Bíblia worship. fala muito sobre louvor. The Bible talks so much about praise. Quando a gente vai lá para o começo da Bíblia, When we go all the way to the a beginning of gente the vai ver Bible, que os patriarcas eles construíam altares de we see adoração ao that the Senhor. patriarchs, they will build altars of worship to Na the época de Lord. Moisés, o tabernáculo era sim um espaço de louvor e In adoração. Moses' time, the tabernacle was a place of worship to the Lord. Existiam celebrações comunitárias de adoração ao There were Senhor. community celebrations of worship to the Lord. Durante o reinado de Davi foi o que louvou ao Senhor. Throughout David's reign, he was the one who worshipped the Lord the Foi um most. reinado marcado por música, por adoração. It was a kingdom marked by worship and Os praise. profetas falavam sobre a importância da adoração a The Deus. prophets will talk about the importance of worshiping God. Mais tarde a gente vai ver o templo de Jerusalém sendo construído Later através de on, Salomão. we see the temple of Jerusalem being built by E a Solomon. gente vai ver que a adoração ficou centralizada ali no templo. And we see worship being centralized there in the No temple. Novo Testamento a gente vai ver Jesus falando sobre a essência da adoração. In the New Testament, we see Jesus talking about the essence of Ele worship. fala muito sobre a adoração genuína e sobre a adoração que é em vão. He talks about the genuine worship and the worship that is in vain. Os discípulos eles tiveram uma vida de adoração. The disciples, they had a life of A igreja worship. primitiva era uma igreja de adoração The ao Senhor. primitive church was a church where you could see their worship. Paulo ele nos orienta a adorarmos a Deus Paul, he guides us into worshiping de God forma coletiva e de forma pessoal. collectively and E personally. finalmente a gente vai para Apocalipse, And finally, we go all the way to que é um Revelation, livro de adoração. which is a book of Em worship. Apocalipse a gente tem a visão celestial In Revelation, we have the heavenly vision sobre a exaltação do Cordeiro, of the Lamb being que Deus worshipped. é adorado em todos os momentos, dia e noite, That God sem is cessar. worshipped all time, all day and all night E without quando a gente lê ceasing. Apocalipse, a gente vê a grandeza do And nosso when we Deus. see worship, when we see Revelation, we see the greatness of our Então God. hoje nós precisamos falar sobre So adoração. today we need to talk about worship. Até porque quando a gente lê a Bíblia, Because when we read the Bible, se tem algo que a Bíblia fala pra there's gente, something that it tells é us. que Deus está em busca daqueles que adoram Is em that espírito God seeks e em those verdade. who worship Him in E a spirit minha and oração in nessa truth. manhã And my prayer this é que o morning Senhor possa encontrar aqui is that the Lord may find here verdadeiros adoradores. true worshipers. João 4, 19 e John 24 4, 19 and 24 fala sobre a through mulher 24 samaritana. talks about the Samaritan Uma woman. passagem bem A conhecida. very well-known E passage. Jesus fala algo muito importante para aquela mulher. And Jesus tells something
very important to that woman. Então, João 4:19-24. John 4, Vai ser 19 o texto through base da 24 nossa is going to mensagem. be our basis, our foundation text for this morning. Diz assim: a mulher disse, a mulher samaritana: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram quem não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sir, the woman said, this was the Samaritan woman, I can see that you are a prophet. Our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when we worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is spirit, and his worshippers must worship in the Spirit and in truth. Jesus aqui ele toca numa coisa, num tópico sensível, vamos dizer Jesus assim. here, he touches on a very Uma sensitive disputa topic. antiga entre os judeus e os A samaritanos. very old dispute between the Jews and the Nós sabemos Samaritans. que os judeus não gostavam dos We samaritanos. know the Jews did not like the Os Samaritans. samaritanos eram uma mistura do povo judeu com outros povos depois do exílio assírio. The Samaritans, they were a mixed people after the Assyrian exile. E eles tinham misturas religiosas. And they had religious syncretism. Eles adoravam a Deus no Monte Gerizim. They would worship God on Mount Gerizim. Construíram seu próprio templo. They built their own temple, Enquanto os judeus adoravam a Deus em Jerusalém. while the Jews, they worship in Jerusalem. Por isso que a mulher falou, olha, a gente adora a Deus aqui, vocês adoram em Jerusalém. That is why the woman says, listen, we worship God here and you guys worship E aí God there. Jesus vem e ele revela algo muito mais profundo. And Jesus comes and he reveals to her something far more deep than Jesus that. fala que o louvor não vai mais depender necessariamente de locais He tells específicos, her that worship is not going to be dependent upon specific mas que places, seria em espírito e em but verdade. the worship will be in spirit and in Ou truth. seja, acessível a todos aqueles que That buscassem a means Deus de todo o coração. accessible and available to all those who seek the Lord with E spirit and in esse é o truth. tempo em que nós And vivemos. this is the time in which we live in. Hoje nós somos aqueles que precisam ser os adoradores Today, em espírito e em we are verdade. those who need to be worshipers in spirit O and in truth. Pai procura aqueles que adoram a Ele em The espírito e em Father verdade. seeks those who worship Him in spirit E and nós in vamos truth. falar um pouco sobre verdade, sobre espírito. And we're going to talk a little bit about the truth and the Mas spirit. antes até mesmo da gente chegar lá, But even before we get a there, gente precisa entender o que é we adoração. have to understand what is worship. Adoração é você prestar culto, é você prestar reverência. Worship is presented to the Lord our service, our reverence. Adorar a Deus é colocar a Deus no lugar que é devido a Ele. Worshiping God is putting Him in the place that is owed to Him. Adorar a Deus é responder tudo aquilo que Ele é e também colocar em perspectiva quem nós somos. Worshiping is a response to everything that He is and with everything that we are. As palavras que são usadas na Bíblia para adorar, The words that are used in the Bible for em worship, hebraico, aramaico, em in grego, Hebrew, Greek, tem a Aramaic, ideia exatamente de se apresentar diante do they Senhor. bring the idea of presenting oneself before the Nós Lord. precisamos entender que adorar a Deus We have to understand that worshiping é God entender a grandeza do is nosso Deus. understanding the greatness of our God. Salmos 29:2 diz assim: Psalm 29:2 says, Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of His O holiness. Senhor merece a nossa The adoração. Lord deserves our Não é worship. pelo que ele faz, It's not because of what He mas does, é por quem ele but é. it's because of who He A is. adoração precisa ser prestada ao nosso Deus Worship is due to our pela God glória que ele merece no seu próprio nome. because of the glory that He has in His E own se a name. gente não entende a adoração, And if we cannot understand worship, muitas vezes nós não entendemos a grandeza do nosso many Deus. times we don't understand the greatness of our God. Nós somos aqueles que fomos criados por Deus. We are those who were created by God, E nós fomos criados para adorar a esse and we Deus were created to maravilhoso. worship this wonderful God. Salmo 95:6 diz assim: Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Psalm 95:6 says, "Come, let us bow down in worship
let us kneel before the Lord our Maker. E tem muito crente que entende oração. Many Christians understand prayer. Tem muito crente que entende a leitura Many bíblica. Christians understand Bible reading. Mas, infelizmente, tem muito crente But unfortunately, que many não vive Christians uma vida de adoração do ao not live Senhor. a life of worship to the Lord. Isso é o nosso propósito. This is our purpose. Nós fomos criados para adorar a Deus. We are created to worship. Por isso que a humanidade That is why mankind precisa adorar algo. needs to worship E something. hoje em dia a humanidade está adorando a And homens. today mankind worships men. Existem países que as pessoas adoram ratos. There are countries where people are worshiping rats. Existem países que não se mata vaca porque a vaca é adorada. There are countries where you cannot kill cows because cows are Nós, worshipped. seres humanos, We human nós beings, temos um vazio we have an emptiness que nós precisamos sim adorar a algo. that we need to worship Se não something. adoramos outros deuses, If we don't worship other muitas gods, vezes adoramos a nós mesmos, many times we worship adoramos os ourselves. nossos We trabalhos, os worship nossos our esforços. jobs, our Mas efforts. nós fomos criados para adorar o But we were Criador. created to worship the Creator. Quando a gente vai para Efésios 1, 4, 6, When we read diz Ephesians assim. 1, E hoje 4 a gente vai 6, it ler says, versículos para a gente poder And entender today we're going to read a a lot of disciplina verses da so adoração. that we can understand the Porque a discipline Bíblia of fala worship. muito, muito sobre a Because the adoração. Bible talks a lot about Porque worship. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the one he loves. Deus já tinha o seu plano. God already É o que had ele está his falando plan. aqui, para sermos adotados como He's saying filhos. his plan for us to be called to sonship. Mas é tudo o que ele fez. But all that he É did para louvor do nome is for the dele. glory and honor of his E name. infelizmente a gente vive numa sociedade And unfortunately, we live in a que society tudo é voltado pra gente. where everything is about us. A gente pensa que nós somos o centro do We universo. think we are the center of the Nós universe. pensamos que tudo gira em torno de We nós. think that everything is surrounding us. Não sei você, mas quando você vai no avião, I don't know about you, né, but when you go to an airplane, você viaja de avião. when you're traveling E on aí by você plane, sobe, né? Você tem a decolagem. and then you take off, E aí você fica olhando lá pra baixo. and you're looking down, Você fica assim, gente, como não sou ninguém? and you think, I'm no one. Às vezes coloca em perspectiva. Sometimes it puts us Eu into lembro que o perspective. meu avô falava que quando eu era pequenininha, I remember that my grandfather would say that when I was eu ficava little, vendo os aviões no céu, né? I na- would see the planes in the Quando eu sky estava aqui na casa dele na Flórida, when I was onde a here gente está, visiting his house. em Hollywood, quando ele morava. E aí eu ficava vendo os aviões e eu falava assim, vô, mas como é que eu coube naquele avião? É tão pequenininho. And I would look at the planes and I would say, how can people fit in there? It's so E tiny. é tudo questão de perspectiva. In everything, it's a matter of Mas a verdade é perspective. que quando a gente está no avião, But the truth is that when ou we quando a are on gente vê the um plane, vídeo sobre o or when universo, we see a video about the nós nos sentimos universe, tão pequenos. we feel so small. Mas muitas vezes no dia a dia da nossa But vida, many times on the daily life, nós achamos que nós somos muito maiores do que a gente we realmente think é. that we are far greater than what we actually are. E a verdade é que a Bíblia traz adoração And the truth is that the Bible brings worship como algo que não é opcional. as something that is not optional. Nós, como crentes e As filhos de Christians and Deus, sons and daughters of adorar a God, Deus não é opcional. worshiping the Lord is not optional. Adorar a grandeza do nosso Deus não é algo que a Worshiping gente the- pode escolher fazer ou não. Worshiping the greatness of our God is not something that we can either choose to do or not. E não se enganem. Don't be Deus não mistaken. precisa da nossa adoração. He doesn't need our worship. Deus, ele é adorado o tempo He inteiro no is céu. worshipped all the time in Quando a heaven. gente vai para Apocalipse, When we go to os Revelation, anjos louvam o nome de the Deus. angels worship His name. Salmos fala que a criação louva o nome de Psalm Deus. says creation worships Nós His é que name. precisamos adorar a We are the Deus. ones who need A to gente worship acha que a God. gente faz favor para We Deus. think that we are doing God a Quando favor. a gente vem para a igreja e levanta a nossa mão. When we come to church, then we lift up our Querido, se hands. você não levantar a sua mão, If you don't lift up existem your hands, anjos, existe a there are natureza, angels, existem there is montanhas nature, e there are mares mountains e and animais seas que vão louvar o and nome do seu animals Deus. who will worship the name Quem of your perde God. somos nós. We are the ones who miss E out. isso que a gente precisa entender. And that is what we have to Salmo understand. 156 diz Psalm assim: 156 says, tudo quando tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Apocalipse 4:8. Revelation 4:8. Dia e noite dizem sem cessar: Santo, Santo,
santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Revelation 4:8 says, day and night they never stop saying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty who was and is to come. Os anjos, as criaturas celestiais. The A heavenly Bíblia fala creatures, sobre anciões, the sobre Bible criaturas talks about celestiais. the elders, heavenly Eles creatures. louvam o Senhor dia They e noite, worship the Lord day and noite e night, dia. night and day. Quando teve o nascimento de Jesus, When Jesus was born, teve um exército, uma multidão de exército celestial que there louvava was a a Deus. multitude of armies of angels that worshiped Se você não God. louvar a Deus, If you don't worship God, não é você, não é Deus que vai perder nada. God is not missing out on Nós é anything. que somos criados para adorar We a were the Ele. ones who were meant Nós to temos um worship Him. propósito. We have a E quando a purpose. gente não consegue alcançar And esse when propósito, we quando a gente cannot- não dá valor a esse And when we propósito, cannot fulfill this purpose, when we Muitas- don't appreciate this muitas vezes nós purpose, nos sentimos vazios. many times we feel empty. Ou a gente não sente mais a presença de Deus. Or we don't feel God's A presence gente só sente a anymore. presença de Deus se Deus faz o que a gente quer. We only feel God's presence if He does whatever we Mas want o Him to do. louvor é independente se é o que a gente quer ou o que a gente não But worship quiser. happens regardless of whatever we want happens or not. Louvar a Deus é entender a grandeza do seu Deus. Worshiping God is understanding the greatness of your God. Independentemente das circunstâncias que a gente Regardless passa. of the circumstances we go É through. amar a Deus e entender que Ele é o Criador. It's loving God and understanding that He is É Creator. amar a Deus e entender que Ele é Pai, que Ele é It's loving God and soberano. understanding that He's Father, that He's sovereign. E adorar a Deus precisa ser sim em espírito e em And worshiping verdade. God, yes, it needs to be in spirit and in Se truth. você ama o Senhor, If you love the Lord, você tem o prazer de adorar a Ele. you take pleasure in Por worshiping mais que não Him. seja uma opção. Even if it's not an option, Nós não adoramos o Senhor só porque we don't temos worship que Him fazer. just because we have to. Nós adoramos o Senhor porque nós temos o prazer na We adoração. worship Him because we rejoice and we are glad in Assim worshiping como a Him. gente falou sobre ter o prazer na oração, Just as we talked about delighting in prayer, nós precisamos ter o prazer na adoração. we also have to delight in E eu não estou worshiping. falando só de louvor, And de I'm not cantar. just talking about praise, Nós about adoramos a Deus de singing. diferentes We formas. worship God in different ways. Louvor é sim uma forma de adoração. Praise is also a way of Muita worshiping. usada na Bíblia. Many times E used in the também um Bible. comando para a igreja, And que a gente vai ver isso also a command depois. for the church, which we're going to see in a few minutes. Mas não é só louvor. But it's not just A gente precisa worship. viver uma It's not vida de just praise. adoração ao Senhor. We need to live a life of worship to Quando the a Lord. gente quando a gente ora a When we Deus, pray to God, a gente começa com louvor. we begin with A gente fala, worship. Senhor, o Senhor é soberano, o Say, Senhor é bom, o Senhor é fiel. Lord, you are sovereign, you are Se good, você you já are começa faithful. pedindo, If you already talvez start chegue um by momento da gente asking, analisar como é o nosso relacionamento com Deus. we can even stop to analyze our relationship to God. A gente entende o Deus que faz as coisas. We understand the God who does things. A gente entende o Deus que nos ama. We understand the God who loves A us. pergunta aqui não é se Deus nos ama. The question here is not whether He A loves pergunta é: us. você tem amado a Deus? The question is, have you been loving Você tem God? louvado ao seu Have you Deus? been worshiping your Porque uma God? certeza que você pode ter na sua vida Because one assurance you can é que have in your Deus é life fiel. is that He's faithful, Deus é soberano. He's sovereign, Deus nos ama. He loves us. Mas aí vem a nossa parte. But then our part Nós comes somos into fiéis play. a Deus. Are we faithful Nós to God? adoramos a esse Deus. Do we worship Nós this God? amamos a esse Do we Deus. love Nós this temos God? prazer em adorar a esse Deus. Do we delight in worshiping Nós this somos God? adoradores em espírito e Are em we verdade. worshipers in spirit and in truth? A palavra de Deus não só fala que a gente precisa adorar a Deus, The Word of God not only tells us that we have to mas worship também fala God, como a gente but it precisa. also tells us how to worship E para God. isso a gente precisa entender um pouquinho sobre adoração. And for that we need to understand worship a little Porque bit quando better. fala sobre adorar em verdade, Because when it's talking about worshiping é sobre in a truth, verdade que a palavra de Deus diz it's sobre a about the adoração. truth that the Word of God says about worship. Primeiramente, quando a gente vai para a palavra de Deus, First, when we go to the Word of God, fica muito claro que a nossa adoração pertence it's somente very ao clear Senhor. that our worship belongs to our God only. Êxodos 23:5 diz assim: Exodus 23:5 Não says, tenho outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhe prestem culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Next slide, please. You shall not have other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. Não tem outros deuses além de mim. There are no other gods but me. Gente, o que a gente vê no mundo de What do hoje? we see in today's world?
Religiões muito perto da nossa. Religions so close to Louvam ours. tantas And imagens. they worship so many E as images, pessoas so louvam many imagens, idols. as pessoas People are louvam worshiping coisas, images, worshiping as pessoas things. louvam achievements, as pessoas louvam conquistas, People worship as achievements. pessoas louvam outras pessoas. People worship other people. Gente, tem gente que você entra no quarto de um adolescente There hoje are em people, dia. you go into a teenager's room E às today, vezes é só foto de atores, and de sometimes it's atrizes. just pictures of actors and E aí, se actresses. aquele ator faz alguma And coisa, then é if o that fim do actor does mundo para aquele something, it's adolescente. the teenager's whole world. Tem gente, não precisa ir, então, não, adolescente, né? Hoje em dia até adultos You don't fazem even isso. have to go only to teenagers. Adults do Querido, this as chegou na well. igreja. Existem pastores que gostam de ser We adorados. just look at this in the church. There are pastors who love being A worshipped. gente tem adorado pessoas. We have been worshiping people. A gente tem adorado coisas. We have been worshiping A gente things. tem adorado animais. We have been worshiping A gente tem animals. adorado imagens. We have been worshiping Mas images. isso não é adoração But em this is not verdade. worshiping in truth. Porque essa não é a verdade Because da that palavra is de not the Deus. truth of the Word of Nós God. não adoramos coisas que são We criadas. don't worship things that are Nós created. adoramos o Criador We worship the delas. creator of these things. Adoramos o Criador e não We criatura. worship the creator and not the creature. Isaías 42:8. Eu Isaiah sou o 42:8. Senhor, este é o meu nome, não darei a outra minha glória, nem o meu louvor a imagens. I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to another or my praise to E olha a idols. seriedade, Romanos Look how serious this 1:25. is. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. They exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served created things rather than the creator who is forever praised. Amen. Nós não adoramos coisas. We don't worship Nós things. não adoramos We homens. don't worship men. Quando a gente vai para Atos When we 10:25, go to Acts tem um momento 10:25, que Pedro, there's a moment que where era um Peter, grande líder da igreja who was the primitiva, great leader of the primitive church, que é um homem que com certeza quando eu chegar no céu eu quero conhecer. who is a man who when I get to heaven, I want to get to meet Eu him. tenho umas coisinhas de Pedro, talvez, I might mas have some issues about Peter. não, eu tenho algumas personalidades, algumas coisas. I have some things, I have some similarities with Peter. E eu uma pessoa que eu amo, quando eu leio na Bíblia, eu rio, eu choro, eu And me he's the person identifico. that when I read about him in the Bible, I laugh, I cry, I é bem identify myself with dramático. him. He's very dramatic. Mas quando a gente vai para Atos 10, But when we go a to gente Acts encontra um chapter Pedro 10, muito maduro. We find a very mature Peter. E fala assim: quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, dirigiu-se a que era um gentio, dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés. Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Pedro, porém, o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou apenas um homem como você. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. But Peter made him get up. Stand, he said, I am only a man myself. Não, Pedro não aceitava adoração, Peter didn't accept porque worship não era ele que tinha que ser adorado. because he was not the one who was to be Hoje em worshipped. dia temos igrejas Today we have churches que o pastor Thomas já foi nessa igreja, inclusive por isso que a gente pode falar. where Pastor Thomas has been to that Eu church. não vou That's falar why o he can nome, say. I'm claro. not going to say the name, Mas uma obviously. igreja em que o pastor entra até com fumaça. But where the church he walks Sabe into que the como a stage and there's Beyoncé entra no show? where with smoke all of. Do you know how Beyonce É walks into ainda her maior. concerts? Ele Even tem um bigger. elevador, não tem? Ele aparece no palco, não é isso? I don't remember. but É, mas maybe. tem gente que tem elevador. There might be an elevator E aí tem involved. luzes atrás. Then there's lights Aí in the ele back. pega o paletó dele e joga, todo mundo He cai. throws his jacket and everybody falls. E aí todo mundo tem. Gente, queridos, não precisa ir longe. You don't have to go No far. Brasil se vende o cuspe de In pastor. Brazil, you're selling pastors spit, Porque vai curar a pessoa. his saliva, because it's gonna heal A água people. que foi bebida por The pastor. water that were drank Aí a by gente fala que é pastors. absurdo. And then we say that's absurd. Mas tem gente hoje que louva qualquer But coisa. there are people today who worship Você pode não anything. estar comprando aquilo que o You may pastor está not be buying vendendo. that the pastor is selling. Mas tem gente que é direcionada assim através de coaches, But there are people who are pessoas na guided internet. like this through coaches, E aí through people in the aí a internet. gente adora essa pessoa porque essa pessoa tem 3 milhões de And then we seguidores. worship this person because they have 3 million E aí as followers. pessoas colocam essa pessoa lá em cima. And people put this person on a pedestal. Crianças, queridos. Children. Crianças são adoradas hoje em Children are dia. worshipped today. E aí a gente adora qualquer coisa. And then we worship E a gente olha anything. pra Pedro e fala And assim: then we eu sou look um at homem Peter, como você. who says, I'm a man myself, just like you. E eles sim, eles precisavam de. Claro que as pessoas davam respeito a And Pedro. of course, they needed the respect. People Mas respected não Peter, adoração. but not worship. A gente não adora nada desse mundo. We don't worship A gente anything não in this adora o world. príncipe desse We don't mundo. worship the prince of this world. Mateus 4, 8, 11 fala sobre quando Jesus foi tentado. Matthew 4, 8 through 11 talks about when Jesus was O tempted. diabo levou ao monte muito alto e prostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse:
De tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him and angels came and attended him. Pastora, por que aquela pessoa famosa tem tanta fama? Pastor, why is that person so Não é famous? crente. They're not Christian. Ah, por que aquela pessoa famosa tem isso e aquilo? Why does that person who's famous have all of Querido, these o príncipe things? desse mundo pode te prometer The tudo. prince of this world can promise you Nesse anything mundo, in this world, nessa vida. in this life. Ele pode te dar tudo que você He quiser. can give you anything Ele he pode wants. te dar He dinheiro. can give you money. Ele pode te dar He fama. can give you fame. Ele pode te dar He sucesso. can give you success. Mas no final, But in the end, ele só vai te levar para o he's only inferno. going to take you to E é o hell. que a palavra de Deus fala. And Do it's what que the word of vale God says. eu ganhar um mundo How e good it perder is. a minha... Do que vale eu ganhar o mundo e perder a minha alma? What good is it for me to gain the whole world and still lose my soul? Hoje as pessoas adoram Satanás. Today people worship Satan. Existem pessoas que estão com pacto There a are people ele. who have pacts with him. Pessoas que se fizerem exatamente o que ele pede, People who, if they do whatever he asks, ele vai dar tudo o que eles he's going precisam. to give everything they need. E as pessoas, elas amam a glória. And people love the glory. As pessoas, elas têm sede pela glória. People, they are thirsty for Foi glory. assim que Satanás foi um anjo caído. That's how Satan fell. Ele queria He glória. wanted the Não era glory. isso que Eva queria, Isn't saber that as what coisas Eve assim wanted, como to know Deus. things just like God? Somos seres humanos, We are human beings. mas que muitas vezes nós ansiamos uma But glória many times we yearn que for a não glory nos é devida. that is not due to us. Não é It's nossa. not ours. Por isso que quando a gente é crente, That is why when we are quando a gente é Christians, filho e filha when de we are Deus, sons and daughters of God, tudo que acontece na nossa vida, everything that happens in our a lives, glória não the é glory nossa. is not A ours. glória é The de glory Deus. is E se para God's. você é difícil dar glória a And Deus, if for you it's difficult É to porque give você glory está to precisando God, se aproximar do it's seu because Deus. you need to get closer to Him. porque quando a gente se aproxima do Because nosso when we Deus, get closer to our não há God, dúvida que a glória é dele. there are no questions that the glory is Essa His. semana a gente foi para casa do Oliver e da This Rafa, week we went to Oliver and Rafa's house pra gente orar, enfim, pra gente conversar sobre o Fronteira to Orlando. pray and talk about Fronteira Orlando. E uma coisa que eu achei lindo no posicionamento And deles. something that I found so beautiful A in gente the way falou, that they "Nossa, were a casa é talking linda." is that we said beautiful E house. toda hora eles falam, glória a Deus. And all the time they would say glory Glória to a God, Deus. glory to God. Glória a Deus. Glory to Ah, God. mas não foi o trabalho deles que But comprou a wasn't casa? their job who bought the Mas house? quem é que deu o trabalho a But who eles? gave them the job? Quem é que sustenta? Who sustains a glória them? é de The Deus. glory is God's. E às vezes é difícil pra gente entender And many isso. times it's difficult for us to Muitas understand vezes a this. gente está acostumado Many times we are a used comprar to alguma coisa buying something ou a fazer alguma coisa. doing something. E aí a gente acha que tá, eu trabalhei, eu tenho direito. and then we think, oh, I worked for it, I have a Queridos, right to dê a it. glória ao Senhor. Give glory to the Até Lord. quando você for no mercado. Even when you go to the é algo supermarket, que nós fazemos lá em it's casa. something that we always do in E our eu house. sempre vi meus pais I fazendo. always saw my parents doing A it. primeira coisa ao colocar a first comida thing na mesa. as we lay Ou down- ao colocar a comida na bancada. As sacolas. As sacolas, The né? first thing we do is we put the bags down. É glória a Deus, say, obrigada, "Glory to Senhor, God." porque o Senhor está Thank you suprindo, porque o because Senhor abençoa. you are providing for our needs. É o Senhor que dá. It's the Lord who É o gives. Senhor que It's faz. the Lord who does it. E não é só And financeiramente. it's not just A nossa financially, saúde. our health. A gente sempre reclama quando a gente está doente. We always complain when we're sick. Você dá glória a Deus quando você está com saúde. Do you give glory when Você you dá are glória a Deus healthy? quando as coisas dão certo. Do you give glory when things are Tem doing gente aqui well? na igreja que é só quando dá ruim. There are people here at church who it's only when things go wrong. Aí a gente fala, então vamos orar agora para And then we agradecer. say, well, let's Porque pray now se to give Deus thanks. deu e a gente pediu, Because if God gave agora nós and precisamos we asked, testemunhar e agradecer a now we have Deus. to witness and testify and give thanks to Nós Him. jejuamos por meses para pedir. We fast for Mas será months que a gente to já fez um ask. jejum só de adoração? But can we do a fast just to worship Será que a Him? gente já fez uma oração só de louvor? Have you ever done a prayer that is just worshiping Senhor, nós te Him? entronizamos nesse lugar. Saying, Lord, we enthrone you in Senhor, eu this te place. entronizo na minha vida. Lord, I enthrone you in Senhor, my o Senhor é life. bom e fiel. You are good and faithful. Às vezes a gente pede para falar em voz alta isso nas Sometimes orações e as we pessoas ask não people to say fazem. this out loud in their prayers and people Mas é porque cannot não do tem it. costume de But it's fazer. because they're not Pode used até to doing fazer, it. só você na sua You might mente. even do this, you just in Mas your seja sincero, mind. até nisso você tem costume But de be fazer? honest, even in this, are you used Mesmo to que não doing seja em voz it? alta, você tem costume Even if it's not out de falar, loud. Senhor, o Senhor é bom e fiel, o Senhor Are é you used to maravilhoso. saying, Lord, you are good and Não só faithful, porque you are Ele te deu uma wonderful. bênção, Not just because He gave you a mas por quem blessing, Ele é. but because of who He Será is. que a gente adora o Senhor por quem Ele é? Do we worship the Lord because of who He is? Até porque Deus é o único que pode salvar as Because He's nossas the almas. only one who can save our O souls. diabo pode prometer tudo, The devil, he can promise anything, mas ele nunca pode but he fazer can você chegar no céu. never
get to heaven. Só Deus pode salvar a nossa alma. Only He can save our souls. Nós não devemos querer viver pelas nossas próprias We forças. cannot want to live by our own A gente strength. precisa adorar aquele que que pode nos We fortalecer. have to pray to the one who can strengthen us in everything. Adorar em espírito. Worshiping in Quando a gente spirit. vê essa palavra When espírito, we see this word spirit, fala sobre adorar em it's essência. talking about worshiping in Adorar our com essence, tudo que nós somos. with everything that we are. Quando fala sobre espírito, When it talks about é spirit, claro que também podemos pensar no Espírito of Santo. course we can also think about the Só Holy temos Spirit. como louvar e entender a grandeza de We can only Deus understand and worship God's aqueles que têm o greatness. Espírito Santo, Those who have the Holy aqueles que Spirit. aceitam Jesus, Those who accept Christ. aqueles que recebem a Those salvação. who receive salvation. E nós podemos adorar a esse And we Deus, can worship porque this nós God. sabemos o que esse Deus fez por nós. Because we know what this God did for Mas quando a us. Bíblia fala de Espírito, ela está falando exatamente de toda a nossa But when this essência, passage talks about spirit, it's talking about our de essence. tudo aquilo que nós somos. Everything that we are. Quantas vezes a gente está acostumado a orar, So often we get used to praying, mas será que a gente está realmente adorando a but Deus are we naquela really oração? worshiping Him A through gente that pode até prayer? estar falando as palavras, We may even be saying the mas será que seu words. coração está ali? But is your heart there? No louvor, você está pensando no que você vai comer depois ou During você realmente praise, está when we are louvando a singing, Deus? are you actually worshiping Him or are you thinking about Você what pode we're até going estar to eat cantando, afterwards? queridos. You may even be singing. Mas se a sua But essência if your essence não está louvando ao is seu not Deus, worshiping your God, a gente vai ver o que a palavra de Deus we're fala going to sobre see what the isso. Word of God tells us about this. O louvor agora, ele não está mais só limitado a espaços Worship físicos. now is not just limited to physical spaces. Assim como a mulher samaritana estava preocupada. Just as the Samaritan woman was worried O about. louvor agora é feito em espírito. Worship is now done in spirit. E nós somos o templo And do we Senhor. are the temple of the E nós Lord. carregamos a presença And de we Deus carry His conosco. presence with E nós us. podemos adorar a Ele em qualquer And we lugar. can worship Him anywhere. Seja na nossa casa, Whether in our homes, seja nos nossos trabalhos, whether at our jobs, seja nos nossos hobbies. Whether when we are in our free E na time, igreja, é claro. in a church, Nós podemos obviously, adorar a Deus we a todo can tempo. worship Him all the time. E a gente também precisa adorar ao Senhor em verdade. We also have to worship Him in truth. E aí eu preciso que você entenda uma frase que eu achei And now I maravilhosa, need que eu you to li de um understand a teólogo. phrase that I read from a theologian that Nós I loved. não louvamos a Deus por quem a gente acha que o Deus que a gente cria. Nós louvamos a Deus pelo que é, pelo que está na palavra do Senhor. We don't worship a God because of who we think He is, but we worship a God because of who His Word says He Nós is. louvamos a um Deus que é revelado na We palavra. worship a God who is revealed in Ou the seja, Word. That means nós louvamos o Deus que é amor, we worship the God who mas is também love, louvamos o Deus que é but justiça. we also worship the God who is Nós justice. louvamos o Deus que We abençoa. worship the God who E blesses, nós louvamos o Deus que and we corrige. worship the God who corrects. Nós louvamos o Deus que a Bíblia nos We apresenta. worship the God who the Bible presents us. Eu estava até conversando com a Rafa, né? I was talking to Rafa, E a gente estava vendo aquele seriado The and we Chosen. were watching that TV show, The Chosen. E a Rafa falou assim, pastor, eu gosto... Desculpa, vou compartilhar. A And I'm Rafa sorry, falou I'm assim, going to share. Rafa said, pastor, eu gosto muito de ler o Antigo I Testamento. really love reading the Old Porque me Testament dá um temor. because it brings me such E aí fear. eu tô gostando dessa série porque mostra que Jesus não é sempre bonzinho assim. And I loved watching this TV show because it shows me that Jesus was Jesus not derrubando always as nice. mesas. He's flipping E aí tables, me faz ter um temor. and it makes me fear Um Him. temor que entender que meu Deus é amor. I fear in understanding Mas that o meu Deus He's também é love, justiça. but that He's also Nós justice. precisamos adorar em temor ao We nosso have to Deus. worship in fear of Em our God. alegria, em There is the gratidão. joy, there is the Mas também gratitude, há o temor. but also there's fear. Louvar a Deus com sinceridade. Worshiping the Lord with honesty. Quando a gente vai para Mateus 15, 8 a 9, Jesus aplica o texto de Isaías falando com os religiosos do templo. When we read Matthew 15:89, Jesus applies the text in Isaiah to the E temple. olha o que ele fala para os Look at what He religiosos. tells the religious people. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Louvores em que o coração não está presente. Worships when the heart is not present. Você pode até falar, você You pode may até even cantar, say it, you may even mas sing se você não it. entrega a sua vida a But Ele, if you don't surrender se your você life to não Him, ama o Senhor, if you don't love se the você não Lord, confia em if you don't Deus, trust in God, Jesus fala que a nossa adoração é em vão. Jesus says that our worship is in Se a gente vain. louva para aparecer, If we worship just to make a se a gente spectacle, louva por costume, if we worship just because we're used to, hoje a gente precisa parar e pensar como é que está a minha vida de today adoração we ao have to stop Senhor. and think, what does my worship Eu life estou look louvando like? em verdade, eu estou Am I louvando em worshiping in espírito, truth? Am I worshiping in ou eu spirit? estou louvando em vão. Or am I worshiping A in gente vain? pode estar louvando em vão. We may be worshiping Se in você vain. vem aqui If you come e here você canta, and you sing, mas enquanto você está but cantando, while you're singing, você não está louvando a Deus, you are not worshiping você não está God. adorando a Deus, You are not praising você está God. fazendo karaokê. You are just singing karaoke. Tá, você está ouvindo um monte de gente aqui tentando You tocar. are listening to a bunch of people trying to play. Nem o Grant é profissional, mas Grant é profissional, professional, tal, ok. mas nem músicos But profissionais no, we're somos. not even professional O que você está musicians. fazendo é ouvindo karaokê. What you're doing, you're
you're just here listening to Não é karaoke. louvor. It's not worship. Louvor precisa do nosso coração, Worship da nossa involves our essência. hearts, it involves our essence. Deus rejeita cânticos e cultos quando o coração do povo está longe da justiça. God, He rejects songs of praise and services when the heart of the people are far from Olha o que His fala em holiness. Amós 5. Look what He says in Amos. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei deles. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afasta-se de mim o som das suas canções, não ouvirei a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. I despise your religious festivals. Your assemblies are a stench to me. Even though you bring me burnt offerings and grain offerings, I will not accept them. Though you bring choice fellowship offerings, I will have no regard for them. Away with the noise of your songs. I will not listen to the music of your harps, but let justice roll on like a river, righteousness like a never-failing stream. Você pode ter a melhor voz do You mundo. may have the best voice in the Você world. pode trazer a oferta mais cara de You may todas. bring the highest offering. Mas se você está longe da But justiça, if you are away from se você justice, está longe de uma vida if de you retidão, are away from a life of a righteousness, Bíblia fala que é em vão. the Bible says that it's in É vain. pesado. It's heavy. Eu sei que é pesado. I know that it's a heavy Mas é por saying. isso que nós precisamos colocar em But that is why perspectiva we have como to tem a put this into da nossa perspective, vida how our lives have been diante do Senhor. before the Lord. Mas olha também o que o salmista fala. But look what the psalmist also Os says. sacrifícios que agradam a Deus são como um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and a contrite heart. You, God, will not despise. Deus ama um coração quebrantado. God loves a contrite Deus heart. ama um coração que está tentando. He loves a heart that is Talvez trying. você vire para o Senhor, Senhor, tá difícil. You might turn to the Lord and say, Lord, it's Tá difficult. difícil para mim entender. It's difficult for me to Tá difícil understand. para mim te louvar. It's difficult for me to Talvez você worship fale, eu you. sou novo na fé. You might say, I'm new in the faith. Mas quando você tem um coração But when quebrantado you have a diante do broken Senhor, heart before the é Lord, diferente de um coração it's altivo. different from a heart that is É haughty, diferente de um coração orgulhoso. a heart that is Um proud, coração a quebrantado que se heart vem, that is Senhor, me broken, ajuda. that says, Lord, Me help ajuda a me. te louvar na minha essência. Help me to worship you in my Isso é essence. diferente. This is A Bíblia different. fala que ele não The despreza o Bible says coração that quebrantado. He does not despise a contrite Mais heart. do que a quantia de dinheiro que você pode More trazer para than the Deus. amount of money that you can Não bring to adianta God. nada você trazer a sua oferta. It's useless for you to A bring your palavra de Deus já offering. fala sobre isso, Because the gente. Word of God tells us this. A palavra de Deus fala pra gente trazer a nossa oferta com o nosso coração The Bible alegre. tells us to bring our offerings Não with é a sobre joyful quantia. heart. It's not É about the sobre amount. coração. It's about the heart. Não é sobre o cantar. It's not about É singing. sobre o coração. It's about the heart. Aonde tem estado o nosso coração? Como tem estado? Where have our hearts been? Como tem estado a nossa vida de louvor e adoração How ao has Senhor? our life of worship been before the Lord? Tem muitas pessoas que às vezes a gente vai conversar Many people, many times we talk to them, e a pessoa vai falar, olha, às vezes para mim é difícil de louvar. and the person says, sometimes for me it's difficult to E às worship, vezes eu to não tô praise. sentindo nada. Sometimes I'm not seeing, Às vezes pra mim é difícil feeling de adorar. anything. Sometimes for me it's difficult to É worship. difícil de ofertar. It's difficult É to bring difícil de offerings. fazer isso It's diante do difficult to do Senhor. this before the Lord. E uma coisa que a gente, como pastor, a gente And sempre something that fala. we as pastors, we always E é say. interessante que eu estava lendo um livro quando de um autor, que eu não lembro o nome dele agora, na verdade, mas é de um autor e ele fala sobre isso também. And it's interesting because I was reading a book, Ele and fala he talks sobre about como this. muitas pessoas dentro da igreja falam sobre isso. Ai, é He's- difícil de sentir a presença de He Deus. talks about how many people say the same thing, like it's difficult to feel the Mas a presence. verdade é que Satanás ama isso. But the truth is that the devil loves Porque aí ele vai this. virar para você e falar assim: Because then he's going to turn to you and he's going to say, então você está sendo hipócrita. that means that you're a Você hypocrite. está louvando, você está indo para a igreja, você não You're está sentindo worshiping and you're nada. not going to church Então and é not melhor feeling você sair da anything. igreja. No, it's better for you to leave Se the você church está then. louvando lá, se você canta e não sente nada, If you're worshiping and you don't feel é assim que anything, Satanás leva a gente para longe. that's how the devil takes us Queridos, a away. gente permanece. We remain. A gente pede misericórdia. We ask him for mercy. A gente pede pelo Espírito Santo. We ask for the Holy E a gente se Spirit. disciplina. And we discipline Porque não adianta ourselves. nada você querer sentir algo Because aqui. it's useless for us to try to Na want to igreja, feel domingo something de here manhã. at church on Sunday morning. Se você não tem uma vida de adoração na If you don't segunda, na have a life terça, na of quarta, na worship quinta, na on sexta, Monday, no Tuesday, sábado, Wednesday, Thursday, você Friday, nunca vai sentir a Saturday, presença de you Deus, will queridos. never feel God's Nós presence. precisamos ter uma vida de adoração. We need to have a life Não é of um worship. dia da semana It's que a not gente a adora. day of the week in É which we todos worship os Him. dias nós precisamos It's adorar ao every Senhor. day where we worship the Lord. É Richard Foster, que é um autor. Um autor chamado Richard Foster. Você falou em português.
Oh, sorry. An author called Richard Forster. Descreve a adoração como uma disciplina espiritual. He describes worship as a spiritual Porque discipline. é algo que nós precisamos exercitar intencionalmente. Because it's something that we need to exercise Não apenas só intentionally. sentir espontaneamente. Not just feeling it whenever we want A gente to. precisa adorar ao Senhor e colocar isso como We have to disciplina na nossa worship vida. the Lord and set this as a discipline in our Até porque a lives. adoração ao Senhor nos transforma. Because worshiping the Lord transforms us. Quando eu era mais nova, When I was younger, e isso é muito vivo na minha And mente. this is very alive in my Eu memory. lembro de estar no condomínio da minha avó, I remember being where my grandma used to condomínio live in. americano. Nem mal sabia eu que ia morar também num condomínio americano One um of dia. these old communities in Florida, which I didn't even know that I was going to live in one of these E one era um day. condomínio americano, ou seja, não tinha ninguém na rua. So it was an American community, so you know that there was no one on E the aí eu streets. lembro de novinha. And I remember very Eu young, andava ouvindo o meu iPod. I was walking around listening to my Já tinha um iPod. iPod. I E had aí, times of ou iPod, MP3, nem lembro o or que é. MP3, I don't even remember what it Ou, was. ou Discman, né, que falava? Or Disque. the Walkman. E aí eu andava na rua do condomínio da minha avó. And I would walk through my Porque era seguro, grandma's né? community because it was No safe. Rio não podia fazer isso, mas In aqui a Rio, I gente could fazia. not do that, but in here I would do that all the time. E aí eu andava sozinha ouvindo as músicas de louvor. And then I would walk around listening to worship. E eu lembro de um louvor que eu ouvia. And I remember Olha a isso. worship Acho que song eu that I tinha uns used to 12 hear. anos, I gente. think I was like 12 years E old. esse louvor falava assim: More of you and less of me. And this song would say, more of you, less of me. Mais de Mais de mim, mim, menos de Deus. Não, 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 ao misericórdia. contrário. The Mais de other way Deus, around. menos de mim. Mais de Deus, menos de mim. more of God, less of me. E era uma repetição. And it was a repetition. E era assim, né? Gente, música cristã tem You repetição know, pra caramba, Christian né? songs, they're just repeating that. E aí era uma repetição. And they're just E repeating era só it. isso. And it was More just of this. you and less of me. E eu lá com meu inglês lá de And criança. they were my childish E eu English. lembro que eu ouvi essa música. And I remember E eu listening falei to pra this vocês, song. vocês me conhecem, sabem que eu sou dramática. And if you know me, you know that I'm E dramatic. aí eu chorava, And I eu com would 12 anos, cry, gente, 12 years chorava. old. E aí eu lembro que eu sentava embaixo de uma árvore que tinha no condomínio. And I remember sitting down under a tree that they had there. Eu lembro que assim que minha avó faleceu, eu também passei nesse condomínio e eu olhei pra sair, eu fui lá, caminhei um pouquinho embaixo dessa árvore. And I remember that also when my grandma died, I went back to their place E era uma árvore que eu afterwards. aí eu And I lembro que eu also sat sentava. down at the tree. E eu fiz uma oração ao Senhor. When I was E eu 12, I falei, sat down under the tree and I prayed to the Lord. Senhor, Lord, que seja sempre mais de ti. Mal sabia ela May o que estava pedindo. always be. Que seja sempre mais de ti May it always be e more of you menos de mim. and less of me. And little did E I aí know esse- what I was asking for. E esses dias eu tava. Esses dias não, sempre quando eu oro, e eu oro, e aí eu tô falando um pouco sobre isso com Deus. And every time that I'm praying and then I'm talking about E eu this to falo pra God, Deus que eu não quero. I tell God that I don't want it. Ou quando eu falei pra Deus, Senhor, eu não quero ir pros Estados Or Unidos. when I told the Lord, no, I don't want to go to the United Deus me States. fez lembrar dessa menina de 12 anos. God, He reminded me of that Embaixo 12-year-old da árvore. under the tree Que falava, Senhor, who would say, mais de Lord, ti, more of you, menos de mim. less of me. Isso é adoração. This is worship. E eu não tô falando que eu sou perfeita And I'm not adoradora saying porque eu that I'm the falho perfect muito. worshiper because I fail a lot. Mas nós precisamos querer ter esse But coração. we need to want A to have adoração this heart. nos transforma. Worship transforms Porque a us. adoração coloca em perspectiva Because worship puts into quem perspective nós somos who we e are quem Deus é. and who God is. Nós temos que fazer as nossas vontades Do we have to do our will ou nós temos que fazer a vontade de or do we Deus. do God's will? Quanto mais a gente adora, The more we worship, mais a gente entende a grandeza de Deus. more we understand God's Mais a gente greatness. percebe que nós somos dele. More we realize that we are Mais a His. gente percebe que nada nós somos. More we realize that we are E nothing. sabe algo que eu acho lindo And do you também? know something that I find beautiful? Porque quando a gente adora a Deus, When we worship eu não sei God, você, mas eu fico, gente, esse é criador do I don't universo. know about you, but I think the creator of O the Deus de universe, todas as the coisas. God of all Ele things, conhece o meu nome. He knows my Ele name. sabe o meu nome. He knows my A Bíblia name. diz que ele sabe a quantidade de fios de The cabelo que Bible tem na minha says cabeça. that He knows the number of hairs in my Vocês sabem que head. na minha cabeça não é muito. You know that in my head Mas it's not ele a lot, sabe. but He knows. Ele sabe a quantidade de fios de cabelo He que eu knows the tenho. amount of hairs that I E have. mais do que isso, And more than that, ele tem um plano para minha He has vida. a plan for my Ele life. dirige os meus He passos. guides my steps. Quando a gente adora a Deus e a When gente we entende a worship grandeza God desse Deus, and we understand the greatness a of this gente God, percebe que o tudo, we realize that que aquilo que everything, é tudo the nessa one vida, who is everything in this ele life, ama o nada. He loves the nothing. Ele ama a gente. He loves us. Ele cuida de nós. He cares for us. Adorar o Criador do Universo me faz entender que eu não sou o centro do universo. Worshiping the creator of the universe makes me understand that I am not the E center of the nem universe. devo ser o And centro that do I am not universo. supposed to be the center of the universe. Quando os discípulos viraram para João Batista e falaram assim: olha, aquele homem lá está batizando as pessoas, When the você não está disciples incomodado?
turned to John the Baptist and said, "Listen, that man is baptizing. Aren't you bothered by this?" João falou assim em 3:30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. John said, "He must become greater. I must become less." Isso é adoração. This is worship. Isso é uma This vida is a de life louvor. of worship. Quando a gente fala Senhor, o Senhor é soberano. When we say you are sovereign, Senhor, o Senhor é maior. Lord, you are greater. Senhor, o Senhor sabe de tudo. Lord, you know everything. Tudo coopera para o bem daqueles que te All amam. things work together for the good of those who Então eu love só you. vou te amar. So I will only E love eu you. sei que o Senhor vai cuidar. And I know that you will take care O of seu things. amor é melhor que a vida. Your love is better than Salmo life. 63, o salmista falava In sobre Psalm isso. 63, the psalmist would say O, this. 63, 3-4, teu amor é melhor que a vida. Por isso os meus lábios te exaltam. Enquanto eu viver, te bendirei. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. Nós levantamos as nossas mãos We em adoração ao lift up Senhor. our hands in praise to our E aí a God. gente chega na igreja e fica assim. And then we come to church and we're like this. Tem gente que é assim. There Né? are people who are like that. Tem gente que a mão tá assim. There are people who their atrás, hands já. sometimes is like this to the back. Ah, não preciso levantar minha No, mão para I don't louvar a need to Deus. lift up my hands to Você praise realmente não God. precisa. You really don't. Mas quando a gente levanta a nossa But mão, when we olha o que o lift salmista up está our hands, falando. look at what the psalmist is saying. Eu te amo, eu levanto as minhas mãos em I adoração. love you when I lift up my hands in worship Sabe and o in que praise. significa levantar as Do you mãos? know what lifting up our É hands means? redenção. It's redemption. Eu estou me It's rendendo. I Redenção que fala? Rendição. É rendição. am surrendering Eu estou myself. me rendendo ao Senhor. I am surrendering Eu myself estou to falando the que o Lord. Senhor é maior. I'm saying Eu that the estou Lord falando is que o Senhor é greater. melhor que I'm saying that eu. He's better than I am. Quando a gente levanta a nossa mão, o Senhor está dizendo, Senhor, o Senhor é grande, When o we Senhor lift é up bom. our hands, we're just saying, Lord, you are greater and you're good. Mas a gente tem vergonha de adorar a But we are too Deus. shy to praise the Lord. Você não é porque se você não levantar a sua mão, você não vai ser abençoado. It's not that if you don't lift up your hands, Não you're not é going to be isso. Até blessed. porque That's not what this is tem about. muitas pessoas que louvam com o seu coração, mesmo sem levantar Because as many mãos. people, they worship God and they worship without lifting up Mas their por que a gente hands. tem vergonha de louvar a But Deus? why do we get shy when it comes to the moment of Por que a praising gente the tem Lord? vergonha de cantar a Why are we Deus? shy when it comes to the moment of singing to E Him? para terminar, eu queria falar só um pouquinho sobre adoração em And for forma de us to louvor. end, I just wanted first to talk a little bit about praise as Para a worship. gente entender a importância do louvor. For us to understand the importance of A praising. Bíblia fala sobre o louvor o tempo The inteiro. Bible talks about praising all the time. A Bíblia mostra que os israelitas eles louvavam quando eles ganhavam vitórias de The guerras. Bible shows us that the Israelites, they would praise Him every time they came from a Tem battle. um cântico lindo de Débora que foi exatamente sobre falar sobre a bondade de Deus. There's a beautiful song from Deborah that was just talking about God's goodness. Davi ele louvava o tempo inteiro. Os David, salmos he would são praise louvores. all the time. Psalms, they are songs. Quando a gente vai para Paulo, When we look at Paul, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? what were Cantando Paul na and Silas prisão. doing in prison? They were singing. A gente vai lá ver a história de Josafá. When we look at Jehoshaphat's E a gente story, vê que o louvor de Deus opera and we maravilhas. see that when we praise God, God works Quando eles wonders. cantavam e adoravam a Deus. When they sang and worship God, A gente vai ver que os inimigos deles estavam sendo colocados em emboscadas. while they were doing it, we see that the enemies were being placed in traps. Enquanto eles cantavam, While they sang, Deus estava agindo a favor God was deles. moving in their favor. Enquanto eles louvavam, While they praised, Deus estava vencendo os inimigos God was deles. overcoming their enemies. Paulo e Silas na prisão, lá em Atos 16, Paul fala and assim: Silas in prison, all por the way back volta in da Acts meia-noite, says, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. O louvor liberta, ele mexe com o mundo Praise espiritual. praise moves in Louvar the spiritual world. é testemunhar o poder do nosso Praising is Deus. witnessing the power of Ai, our pastora, God. por que 4 músicas? Oh, pastor, why do we sing 4 Vocês cantam pra songs? caramba. You sing too much. Podia cantar uma só? Don't you want to sing Aí just eu tenho one? que ficar em pé. I have to be standing Aí eu tenho up. que ficar cantando. And then I have to be Aí tem que ficar singing. ouvindo a pessoa atrás de mim And cantando then I have to hear the desafinado. person who's behind me singing out of pitch. A gente vem pra igreja e a gente só reclama do We louvor. come to church and we only O complain som tá about alto. praise. It's too loud. É a música que eu não gosto. It's the song that I don't Pastora like. desafinou. Pastor is out of tune. Ih, a pessoa ali errou no, sei lá, Oh, não the sei. person Às there vezes não got the sabe nem qual é o slides wrong. instrumento. Sometimes we don't even know Mas what fala the assim, instrument alguma coisa is. errada ali. But we say, there's something wrong E a gente só there. reclama do And we louvor. just complain about Gente, praising. louvar é a gente entronizar ao Praising nosso is Deus. enthroning our God. Tem gente que chega depois do louvor de Some propósito. people, they get to church after E praise aí, on purpose. ah, mas eu não sinto a presença de Deus. Oh, but I don't feel the presence of God. Querido, você nem entroniza o seu You Deus. don't even enthrone
enthrone Você your nem God. louva o seu You don't Deus. even worship your E a gente God. precisa entender a And we have importância to do que a gente understand the faz, importance a of importância what we do do, nosso the louvor. importance of our praise. Cantar faz parte da Singing nossa is a adoração a part Deus. of our praise to the Lord. Davi não só cantava, David not only sang, Davi dançava. David danced. Davi, se a gente fosse fazer If realmente we were como a to Bíblia do here manda, just like the queridos, Bible tells tinha us to do com a boca no pó. there was one with their Tinha face outro laying down, dançando. another one Tinha outro dancing, com as mãos another one with levantadas. their hands lifted up. Seja aí, eu ia falar, nossa, igreja de maluco. And then you're gonna say, oh, this crazy church is full of Eles crazy adoravam, people. gente, They com were tudo que eles worshiping with tinham. everything they É que a gente had. está muito mal acostumado. But we get too used to things. E a gente não gosta nem de cantar repetido. We don't even like to Ai, sing pastora, já vai pro próximo repeatedly. louvor, pelo Oh, amor de can you skip Deus. to the next worship Lá song, vai a pastora please? cantar de novo essa ponte. Here comes the pastor Não singing the bridge aguento again. mais. I cannot hear it again. Uma vez eu ouvi um pastor americano, I once Francis heard a Chan, pastor, Francis Chan, e ele falou algo que eu nunca mais and esqueci. he said something that I never forgot. Ele falou que as pessoas vão pra He igreja said that people go to church achando que o louvor tem que agradar a elas, thinking that the praise and the songs they have to please quando them, na verdade tem que agradar a Deus. when in reality it has to please E ele God. fala assim, quando alguém virava pra ele e falou, não gostei da música de hoje. And he would say when someone came to me and said, I didn't like O problema today's é seu, song, Deus, foi pra Deus, não foi pra he would você. say, it's your problem, it was not for you, it was for God. A gente inverte as coisas. We twist things around. A gente acha que a gente tá aqui na igreja pra ser adorado. We think that we are here at church to Se be o worshipped. pastor não fizer minha vontade If the hoje, pastor doesn't do what I want today, então eu vou sair. I'm gonna leave. Se essa pessoa me tratar mal, If this person treats me eu badly, vou sair da igreja. I'm gonna leave the church. Se a comida não for a comida que eu If the quero, food is not what I se a want, Suzy não trouxer a if feijoada, eu vou Susie doesn't embora. bring feijoada, I'm leaving. Se a Daiane não trouxer minha encomenda hoje, eu If vou embora. Diane doesn't bring my order, I'm E a leaving. gente acha que a gente tem dado direito de quê, queridos? And we think that we are in the A right gente não vem pra igreja pra of gente. doing these things because we don't A come gente to não vem pra church because igreja of pra adorar ourselves. nós We don't come mesmos. to church to Vocês worship não vêm pra igreja nem ourselves. pra adorar a You gente, don't os come to church pastores. ourselves, the A pastors. gente vem pra igreja We pra come adorar to a church to worship Deus. God. E é Ele que a gente precisa And it's entronizar. Him who we need to Ao invés enthrone. da gente ficar reclamando, Instead of por que a complaining, gente não levanta a nossa voz? why don't we lift up our Por que a gente não voices? levanta as nossas mãos? Why don't we lift up our Por que a hands? gente não glorifica o nosso Why Deus? don't we glorify our God? E a Bíblia fala sobre fazermos isso em And comunidade. the Bible tells us to do this as a E a Bíblia community. fala sobre fazermos isso pessoalmente, And the Bible tells us to do this individualmente. individually. Salmo 149:1. Aleluia, cantem ao Senhor um cântico novo, louve-no na assembleia dos fiéis. Praise the Lord, sing to the Lord a new song, His praise in the assembly of His faithful people. É por isso que o louvor faz parte do nosso That's why culto. praise is a part of our Romanos service. 15:5-6 diz assim: que Deus pacientemente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que juntos a uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus May the Cristo. God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind towards each other that Christ Jesus had, so that with one mind and one voice you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Como Christ. igreja, nós precisamos aprender a As louvar a ao nosso church, we Deus have to como uma só learn to voz, worship our God with one entronizar a voice, presença to dele. enthrone His presence. Neemias 8:6 fala sobre Nehemiah 8:6 quando eles estavam ali numa reforma em talks que eles estavam about lendo a palavra The do time when they were Senhor. doing a reformation and they were reading the word of E the eles Lord. estavam ensinando a palavra do And they Senhor. were teaching the word. Entenda, não tinha musiquinha, não música. Understand, there was no music Era só a here. palavra de It was Deus. just the word of E olha God. o que eles falam que eles faziam, And look what Neemias they say that they 8:6. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados com o rosto em terra. Ezra praised the Lord, the great God, and all the people lifted their hands and responded, Amen, Amen. Then they bowed down and worshipped the Lord with their faces to the ground. Só a palavra de Deus Only the word seria o of God suficiente para a gente colocar o nosso rosto will no be pó. enough for us to put our faces to the ground. Só a palavra de Deus. Just the word of God, Só a nossa salvação. just our Não salvation. precisa ter música. You don't need to have songs. Chega aqui, Come fala, here Senhor, estou na sua presença. and say, Lord, I'm in your O Senhor presence. me deu a salvação. You gave me salvation. O Senhor me tirou do inferno. You took me out of O Senhor hell. me deu Jesus You Cristo. gave me Jesus O Christ. Senhor é aquele que está comigo You em are todos the os one who momentos. is with me in all moments. Só por isso. Only Só because isso, of this. somente Just isso. because A of gente this. poderia ficar horas We com, could be here com for o rosto no pó, hours with our faces on the louvando ao ground, nosso Deus. worshiping our God. Mal acostumados nós somos. But we are get too used to things. A gente não adora a Deus. We are too spoiled Se o because we louvor don't tá worship alto. God if the sound is too A high. gente não adora a Deus We don't se worship Deus não God faz o que a gente quer. if He doesn't do what we want to. A gente não adora a Deus We se a don't gente não worship God sente if we o don't que feel precisamos. what we need to feel. Adoração é disciplina. Worshiping is discipline. Adoração é decisão. Worshiping is E que decision. nós possamos ter uma vida May we em have a adoração. life of worship. Salmo 140, 1, Psalm 2 diz assim: 141:2 says, Aleluia, louve a minha alma o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Praise the Lord, my soul. I will praise the Lord
all my life I will sing praise to my God as long as I live. A minha oração, nossa oração nessa manhã, Our prayer this morning é que a gente possa recitar esse salmo como verdade nas is nossas that we vidas. may read the psalm into our Que a gente lives, possa declarar a nossa that própria we may alma. declare to our own soul, Louve a minha alma, o seu Deus. praise my soul, your God. Louvarei o Senhor por toda a I minha will vida. worship the Lord for all my Cantarei life. louvores ao meu Deus I will sing enquanto songs to my eu Lord as viver. long as I live. Senhor, a minha vontade é louvar ao teu Lord, my nome. desire is to worship your name. E aí talvez você olhe pra mim e fale assim, mas eu And não you may tenho essa look at me vontade. and say, but I don't have this desire. Essa vontade não vai aparecer aos domingos se This você desire não tem a disciplina de louvar a Ele no is seu not dia a going to dia. just show up on Sundays if you don't have the discipline to do this. Louve ao Senhor, tenha uma Worship vida de the Lord. adoração. Have a life of worship A in gente Him. louva ao Senhor junto em We comunidade. worship Him together as a Mas community. existe uma vida But there is a life, íntima com o Senhor. an intimate life of the Lord. Aqueles que conhecem sabem. Those who have it know O it. coração quebrantado que Deus nunca A despreza. broken heart that the Lord never Aquele despises. momento no meio do nosso dia que a gente vem, Senhor, o Senhor é fiel, o The Senhor é moment in the bom. middle of our day where we come and we say, Lord, you are Eu good, posso you não are entender, faithful. mas o Senhor permanece I may sendo not bom e fiel. understand it, but you will remain being good and E faithful. enquanto a gente louva, And as we worship, enquanto a gente adora, as we praise, os anjos dele vão trabalhando ao His nosso angels favor. work in our favor. Porque o nosso Deus é bom. because our God is good, Assim como aconteceu com Josafá. just as it happened with Enquanto Jehoshaphat. eles louvavam, As they praised, Deus acabava com todos os seus inimigos. God was conquering all of their enemies. Adoração tem Worship muito mais poder do que a has a gente lot acha more power que tem. than we think. Não louvamos por causa disso. We don't worship Nós because of louvamos that. por quem Deus We é. worship because of who God is. Então, nessa manhã, So in this eu morning, quero convidar você a ficar de I want to pé. invite you to stand up. E nós vamos fazer uma oração de And adoração we're going to ao make a nosso prayer of Deus. worship to our God. Nessa manhã, nós não vamos pedir. In this morning, we are not going to ask. Nessa manhã, nós não vamos apresentar as nossas petições. We're not going to present to Him our A nossa requests. oração vai ser uma oração de adoração. Our worship will be Nós vamos our adorar ao prayer will nosso be a Deus prayer of por quem worship. Ele é. We're going to worship Him because Você of who pode He até falar is. com ingratidão, porque a adoração também é gratidão. You may even say ingratitude because gratitude is also worship. Agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Giving Him thanks for what He's been doing in your life. Mas fale ao Senhor, o Senhor é bom e fiel. But tell the Lord, Lord, you are good and faithful. Mesmo que eu não tivesse recebido isso, Even if I had not received o Senhor this, continua sendo bom e you fiel. remain good and faithful. Faça a sua própria oração Make your own prayer e entronize o seu Deus and neste enthrone lugar. your God in this place. Fale, o Senhor é bom, o Senhor é Say, fiel. Lord, you are good Se and you are estiver difícil de faithful. você encontrar palavras, If vá it's para a palavra do difficult for you Senhor. to find words, go A to palavra do His Senhor word. diz que Deus é soberano, His word says que that He's Deus é sovereign, grande, that He's que great, Deus é that He's maravilhoso. wonderful. Declare quem é o seu Deus nessa manhã. Declare who He is this E morning. eu vou te dar um tempo para você fazer essa I'm going to oração. give you some time to make this prayer.